são vídeos mais curtos, né? Até essa semana eu não consegui fazer o vídeo ficar curto, né? A menina lá até me sugeriu de fazer 2 vídeos, mas aí sairia, né? Quebraria um pouco a proposta. Então eu preferi manter os vídeos. Aí o vídeo que deu ali próximo de 15 minutos. Mas aí para vocês poderem acessar esse conteúdo, às vezes fica mais fácil assistir um vídeo de 10 ou que for 15 minutos do que assistir às vezes 40, 50 minutos de aula aqui, né? Então a coisa lá está um pouco mais concentrada. Então eu vou continuar naquela sequência em que eu estava detalhando um pouco mais as propostas de formação esportiva, né? As propostas ali da pedagogia do esporte. Ainda sobre aquele texto, né? Lá do Reverdito, Scaglia e do Paes, tá? Então, eu fiz também apresentações um pouco mais curtas, que também é mais fácil de vocês acessarem, mas detalhando um pouco mais cada uma das propostas. Eu me centrei ali um pouco mais no que cada uma tem de característica peculiar, semelhante ao que eu já fiz com a proposta lá do Paes e do Balbino, né, que foi aquela primeira que eu apresentei para vocês lá em 30/10, tá? É, a partir disso, então, eu vou abrir aqui algumas apresentações, né, e vou compartilhar com vocês. Às vezes, alguns detalhes que eu não tinha falado na aula quando eu abordei esse artigo num todo, né, porque eu acabei abordando esse artigo no momento em que eu abordei todo ele de uma vez, né, e agora abordando individualmente cada uma das propostas, eu espero trazer um pouco mais de detalhes. Aí as aulas estão numeradas, então, como uma das propostas já foi abordada, agora eu vou abordar com vocês, então, a proposta do Scaglia e do Freire, né? Que é o Alcides Scaglia e o João Batista Freire. O João Batista Freire é o mesmo daquela proposta da educação física, construtivista e interacionista. E ele também se meteu aqui falar um pouquinho da pedagogia do esporte, tá? O João Batista Freire foi, durante muito tempo, ele trabalhou muito tempo com voleibol também, chegou a integrar até mesmo a seleção brasileira ali na equipe técnica, né? Então é um cara intimamente ligado ao esporte, né? Então, o que a gente pode falar da caracterização? Só lembrar de novo aqui que essa produção, o Scaglia 99-2003, representa uma produção. O Freire 2003 representa uma outra produção, mas que as duas são muito próximas entre si, tá? Elas são parecidas e por isso os autores lá daquele artigo trouxeram elas sendo tratadas juntas assim. Então, sobre a caracterização, a primeira coisa que eles colocam é que a pedagogia do esporte ela deve se colocar no sentido de que o processo de aprendizagem seja estabelecido em função do sujeito que está jogando, né? O que que isso quer dizer? Imagina que você vai abrir uma escolinha, que você vai trabalhar com o aluno na escola, que você vai trabalhar com o aluno fora da escola, e num determinado momento, você já leva o seu planejamento todo, todo elaborado, né? Então, você já tem definido ali o que o aluno tem que aprender em cada etapa do processo de ensino-aprendizagem. Então, mas você nem conhece o seu sujeito, você nem conhece para quem que você vai dar aula, mas você já tem ali toda uma elaboração é, prévia, né? Desconsiderando completamente o sujeito que você vai ensinar. Então, o processo de aprendizagem ele deve ser estabelecido em função do sujeito que joga, em função das suas características, em função das suas peculiaridades, das suas demandas também. Então, você vai elaborar um processo, né? Você vai planejar um processo de ensino-aprendizagem depois que você conhecer os seus sujeitos, né? Então, depois que você chega lá na escolinha, que você vê as características, que você analisar como são seus alunos, que conhecimentos eles trazem, quais são as necessidades de aprendizado que eles possuem,
aí você vai elaborar o seu planejamento a respeito, né? E, ao mesmo tempo, dá para a gente dizer também que o processo não pode ser estabelecido em função do professor, tá? Aqui é uma coisa um pouco parecida com o que a gente discute na formação pedagógica como um todo, né? De que, às vezes, o professor escolhe sobre o que dá aula e como dá aula em função das suas preferências, em função das suas habilidades, e negligencia todo o resto, né? Então, o processo de ensino-aprendizagem do esporte, tanto dentro quanto fora da escola, ele não pode estar centralizado no professor e nas suas preferências, mas sim em função do sujeito que vai jogar. Eles defendem, né, que a prática pedagógica ela deve se sustentar sobre a diversidade, né? E os princípios de ensinar esporte a todos, né? Então, discute-se muito sobre diversidade. Vocês tiveram a disciplina com a Ana, ainda estão tendo uma disciplina de desafios contemporâneos. Eu acho que ela está abordando um pouco dessas questões. E apesar, né, da sociedade ter uma característica bastante diversa, não quer dizer que essa diversidade seja respeitada e seja valorizada. O que nós vemos muitas vezes é que se estabelece uma cultura dominante que vai silenciando, né, comportamentos, costumes que não pertencem a essa cultura dominante, seja no que diz respeito à religião, seja no que diz respeito às características pessoais. Mas essa fala, né, dos autores, né, sobre a caracterização dessas abordagens, ela diz muito, né? É preciso ensinar esporte a todos. Então, não importa as características físicas, não importa a cultura, não importa a orientação sexual, não importa gênero, não importa a origem social do sujeito. É preciso pensar em ensinar esporte a todos, e a função de uma intervenção pedagógica é garantir que seja ensinado. E aí vem uma outra coisa, né, que está colocada. Eu queria que você tivesse muito carinho ao analisar isso, porque parece uma coisa óbvia, mas não é. Essa intervenção pedagógica defendida pela pedagogia do esporte, e quando ela diz que tem que ensinar esporte, que tem que formar no esporte, mas também pelo esporte, não quer dizer que você tem que deixar de trabalhar com aquilo que caracteriza o esporte. Olha o que eles vão dizer aqui, ó. É ensinar esporte a todos, mas também ensinar esporte bem a todos, né? Então, o conhecimento da pedagogia do esporte viria a sustentar isso, né? A esse ensinar bem a todo mundo, né? E aqui tem uma das coisas que eu acho mais interessantes, né, que é ensinar mais que esportes, né? Então, os autores, a maioria deles concordam de que o ambiente de jogo, o ambiente de organização de uma equipe esportiva, ele proporciona um potencial de aprendizagem muito grande, que pode ser muito útil para a vida do sujeito em sociedade, né? E aí eles vêm trazendo essa ideia do ensinar a gostar de esportes, né? Nós não podemos transformar o processo de ensino-aprendizagem em uma tortura para o sujeito ao ponto dele não gostar de praticar esportes na vida dele. Aí aqui, né, é um ponto principal, né? A abordagem desses dois autores, ela foi chamada de interacionista, né? O que significa esse interacionismo, né? Por que essa característica foi dada lá? A interação, pessoal, ela não acontece entre os sujeitos, tá? Interacionismo não uma, uma relação entre as pessoas, mas é uma interação entre a capacidade de aprender, né, e das diferentes produções culturais já existentes. Então, imagina assim, quando o sujeito chega para você na escolinha ou na escola, ele traz um potencial de aprendizado. Esse potencial de aprendizado ele pode ser maior, menor. E aí, quando ele chega lá, ele vai ter contato com uma série de produções culturais que já existem, que foram criadas por outros seres humanos, né? Que as várias modalidades esportivas, por exemplo. Então, ao tomar contato com essas várias modalidades esportivas, ele poderá desenvolver todo o seu potencial de aprendizado. Então, você não pode, por exemplo,
podar esse potencial de aprendizado, mas sim expandi-lo, e sim estimulá-lo. Então, o interacionismo, ou a interacionista, né, que está colocada na característica da proposta, significa isso, a interação entre a capacidade de aprender e as diferentes produções culturais já existentes. Né? Por isso que a proposta é chamada de interacionista. Então, não é nada demais, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Né? E aí, onde é que vai acontecer essa interação? Né? Qual que é o ambiente onde essa interação entre o potencial e as produções culturais acontece? No jogo. Né? Então, o jogo novamente aparece como uma centralidade ali na importância. O sujeito tem que jogar para poder aprender. Em relação à estratégia e metodologia, né, que esses autores defendem, né, eles vão defender, então, como eu já disse anteriormente, que o jogo assuma a centralidade, né, então a aprendizagem vai acontecer. Ela está pautada, então, na aprendizagem do jogo, né, e também por meio do jogo, né, o que eles chamam de jogo jogado, né, não é uma idealização do jogo, mas quando eles dizem jogo jogado, é aquele jogo que os sujeitos dão conta, né, de jogar. Então, o ensino ele tem que ser orientado para a compreensão do jogo, né, os seus elementos, suas características, né, com o objetivo do desenvolvimento da capacidade tática, né, cognitiva. Então, percebam bem, primeiro vai se desenvolver a capacidade tática, cognitiva, e depois vai se caminhar em direção à especificidade técnica. Então, esses autores também vão defender que você primeiro vai trabalhar com elementos gerais, né? Quando se fala de capacidade tática e cognitiva, se fala principalmente sobre a tomada de decisão, né? A capacidade de antecipação, tomada de decisão e execução da tarefa propriamente dita. Então, o professor deve privilegiar situações de jogos e brincadeiras populares, né, da cultura infantil, e que devem estar metodicamente orientados pelo jogo-trabalho. Aí, entendam o jogo-trabalho, vão resgatar um conceito lá da aprendizagem motora, a ideia de tarefa motora. Então, tem uma tarefa ali dentro, tem um objetivo que foi determinado pelo professor, o professor chama a atenção em relação àquele objetivo, e o aluno vai executar a tarefa tentando cumprir, né, e alcançar aquele objetivo. A ideia de se partir de situações de jogos e brincadeiras populares, né, da cultura infantil, é tentar respeitar um pouco a cultura do sujeito, né, a cultura que o sujeito traz com ele. Né? Então, partir do conhecimento do aluno em direção a um conhecimento que ele ainda não tem. E existem alguns jogos, né, na cultura infantil que podem potencializar, né, o aprendizado de algumas habilidades relacionadas ao esporte. A gente já fala muito, né, pique-bandeira, queimada, né, o próprio pique, por exemplo, que no confronto direto ali de adversários vai definir ali a capacidade do sujeito de se livrar do seu perseguidor ou conseguir alcançar o sujeito que está sendo perseguido, né? Então, tem uma capacidade tática básica colocada ali, que é superar o adversário. E se, dependendo da modalidade do pique ali, né, da variação, você pode ter também outras habilidades colocadas. Então, o que fica para a gente aqui da estratégia da metodologia? A aprendizagem tem que acontecer, né, por meio do jogo, né, esse jogo que é possível de ser jogado, né, mas não é o jogo propriamente dito, no sentido assim, se for futsal, vou colocar 5 contra 5. Né? Nós vamos entender as tarefas, né, a ideia de jogo e trabalho, nós vamos entender como tarefas a serem executadas pelos alunos, seja em situações de 1 contra 1, de 2 contra 2, de 3 contra 3, enfim, situações de superioridade numérica, situações de inferioridade numérica, é isso a que está se dando o nome de jogo, tá? Agora, a fundamentação, né? Onde é que eles foram buscar essa a fundamentação teórica, né, para elaborar essa proposta, né? Eles vão se apoiar nos fundamentos das abordagens interacionistas, né? Então, por isso também traz a referência da característica dela.
e do pensamento sistêmico complexo, né? Essa ideia de pensamento sistêmico complexo, a única coisa que vocês precisam saber sobre isso é que o jogo em si e o fato ali de você ter vários elementos, né, parceiros, adversários, relações de cooperação, oposição, ele acaba se assemelhando em grande parte com outras situações do cotidiano, né, situações que a gente vive na sociedade. Então, na sociedade também, ora, a gente vai ter situações de oposição, né, de interesses contrários, outra hora nós vamos ter situações de interesse comum, enfim. Então, acaba que o jogo, ele tem, por essa quantidade de elementos que estão presentes dentro dele, ele pode ser considerado um sistema, né? E por isso ele tem certa complexidade. Aí vem daí o nome sistema sistêmico complexo, né? Mas é uma teoria que está muito baseada num livro de um cara chamado Bertalanffy, né? Que ele a teoria dos sistemas, né? E aí muitos autores acabaram escrevendo a partir disso. Eu acho até que é uma complexidade desnecessária para a coisa, sabe? Então, ela é interacionista e tem a base ali do pensamento sistêmico complexo, né? Que quer dizer que uma equipe esportiva se parece, faz com que o sujeito vivencie situações muito parecidas com as situações vividas em sociedade, né? A ideia, né, que o processo privilegia o aprendizado, né, na interação entre a capacidade de aprender e as diferentes produções culturais já existentes, né, sendo então que o jogo é o principal ambiente dessa interação. Então, preciso que vocês identifiquem que quando se fala de Scaglia e Freire, a proposta deles tem uma característica interacionista, e quando se fala de interacionismo, se fala da interação entre a capacidade de aprender e as produções culturais que existem, né? Vulgo modalidades esportivas. Eles defendem que o aprendizado deve se dar por meio do jogo, jogo jogado, e que essa aprendizagem deve partir do desenvolvimento de algumas capacidades táticas, né, em direção à especificidade técnica, né, aos fundamentos. Então, pressupõe-se que primeiro deve-se trabalhar com essa capacidade tática, e que o professor pode partir de elementos que já existem no universo cultural das crianças, né? Estou falando criança aqui bem no início da iniciação esportiva mesmo, que no caso são os jogos e brincadeiras populares. Pessoal, tem algum ponto desta abordagem do Scaglia e do Freire que vocês não conseguiram compreender ou que vocês têm dúvida? Sem dúvidas? Show, tá showzão. Tranquilo? Se eu perguntar na prova. Pode continuar. Se eu perguntar na Pode prova. reexplicar de novo um pouquinho, fazendo favor? Contexto. Como é que é, Luiz? Fala. Não, na prova é outro ambiente, aí é outro contexto. Claro, Pode dar uma explicadinha de novo, fazendo favor? Posso sim, Leonardo. Explico quantas vezes forem necessárias. Mas depois, Leonardo, eu acho que o vídeo de um pouquinho mais de 10 minutos lá que vai estar lá no AVA, aí eu acho que ele vai te ajudar também, né? Porque aí você consegue acessar em menos tempo. Você vai disponibilizar ainda? Sim, eu já coloquei ele para fazer o upload lá no YouTube, depois é só inserir para vocês. Tá. Vai ficar naquelas unidades de aprendizagem, tá? Tá. Vamos lá, então. Em relação à caracterização da abordagem, o processo de ensino-aprendizagem ele deve ser adotado, né, deve ser estabelecido em função do sujeito que joga, ou seja, em função do aluno, não é em função do professor, tá?
e não é em função também de um modelo de sujeito, né? O menininho ideal, a menininha ideal que eu imaginei na minha cabeça, em função do que eu estou encontrando lá na prática, né? Meninos que nem sempre chegam na escola, chegam lá na escolinha ou na escola educadinhos, tal, né? Às vezes vão vir com problemas, eles vão vir com indisciplina, eles vão vir com uma série de coisas. Então, eu vou planejar o meu processo de ensino-aprendizagem depois que eu conhecer meus alunos, tá? Isso é igual à escola mesmo. Às vezes são questões até óbvias, né? Quando a gente falasse, por exemplo, lá na prática pedagógica, mas que na pedagogia do esporte parece que você está falando grego, às vezes, sabe? Eu já participei de algumas palestras com alguns nomes desses aqui e quando eles falam alguma coisa desse tipo, parece que a plateia fala assim, oh, e eu falo, cara, o que esse cara está falando aí que a gente já não sabe, né? É preciso entender que quando você vai trabalhar com esporte, você vai receber pessoas ali que de alguma maneira representam a diversidade da sociedade, né? Você vai encontrar sujeitos que têm características físicas diferentes, você vai encontrar sujeitos que têm formações culturais diferentes, que têm religiões diferentes, que têm orientações sexuais diferentes, gêneros diferentes, né? E o trabalho com o esporte tem que acolher essa diversidade, né? O trabalho com o esporte, onde você está formando um sujeito, acima de tudo, ele não pode ser preconceituoso, ele não pode ser excludente, né? Aqui tem 3 pontos que eu acho que vocês precisam ter muita atenção, né? Que é preciso, então, ensinar esporte a todos, né? Acolhendo essa diversidade. É preciso ensinar esporte bem a todos, né? Então, a ideia de ensinar bem significa que mostrar para o sujeito como que é possível jogar bem ou jogar melhor, tá? Ensinar mais do que esportes, e eu gosto muito dessa afirmação quando se fala em ensinar mais que esportes, que significa que quando eu estiver dando aula lá para o meu aluno Leonardo Valente, eu não vou ter atenção só em relação às capacidades técnicas e táticas que o Leonardo precisa para jogar, mas eu também vou dar atenção àquelas habilidades sociais, emocionais que o Leonardo precisa para ser um ser humano na sociedade, né? Se o Leonardo controla ou não as frustrações dele dentro do jogo, se o Leonardo sabe respeitar ou não as pessoas ali dentro. Porque se ele não respeita as pessoas dentro do jogo, ele também não vai respeitar as pessoas fora do jogo, né? Dentro do jogo, as pessoas só demonstram as características que elas têm, né? Então, quando se fala em ensinar mais do que esportes, se fala principalmente que a formação ali no esporte, na escolinha ou na escola, ela precisa ir além de ficar ensinando fundamento técnico e tático. Ela precisa ensinar esse sujeito para ele viver em sociedade. Então, o que está em jogo ali é o desenvolvimento do sujeito, daquele ser humano que está ali sendo formado, né? E não o desenvolvimento do esporte. E é preciso ensinar a gostar de esporte, né? Então, esse ensinar a gostar de esporte é bem interessante, né? A gente vê que uma parcela tão grande da nossa população não pratica atividade física orientada, né? Então, se as pessoas tivessem uma prática esportiva de preferência, talvez os índices de sedentarismo seriam menores, por exemplo. O aprendizado vai se dar, então, na interação entre a capacidade de aprender do sujeito e as diferentes produções culturais existentes, né? Essa ideia de interação é o que caracteriza a abordagem como uma abordagem interacionista, né? O que significa interação? É a interação entre a capacidade que o sujeito carrega, né, de aprender e a proposta do professor em oferecer para ele as várias produções culturais que existem, né, ou as várias modalidades esportivas que existem. Por isso que ela é interação. Onde que vai acontecer essa interação? No jogo, né, dentro do jogo. A estratégia e metodologia, então, ela se estabelece a partir do jogo, né, e do jogo possível de ser jogado, né? O ensino deve se dar da compreensão
do jogo, né, e de desenvolvimento da capacidade tática ou cognitiva em direção à especificidade técnica, e não ao contrário. Eu não vou ensinar fundamento técnico primeiro para depois o sujeito jogar. Eu vou ensinar esse sujeito, vou ajudar ele a compreender o jogo e compreender como o jogo se estabelece, né, e depois a gente vai caminhar em direção à especificidade técnica, né? Então, privilegiando situações, né, que envolvem brincadeiras populares, né, ou jogos, né, que fazem parte ali da cultura infantil. Essa ideia de jogo-trabalho está relacionada àquela ideia da aprendizagem motora, né, da tarefa. Qual que é a tarefa que o sujeito tem que fazer? Então, vou imaginar que a tarefa é que eu e o Leonardo temos que vencer o adversário, que é o Luiz, né? Então, para vencer o adversário, nós precisamos colaborar um com o outro para conseguir obter vantagem sobre ele, já que ele está em inferioridade numérica. Então, nós vamos estabelecer uma relação de cooperação para vencer o adversário, né? Então, a tarefa é essa. Aí, a tarefa envolve também as habilidades técnicas e táticas, claro, né? O professor pode orientar, mas a ideia é de que não é o momento de focar no desenvolvimento das habilidades técnicas, né? E por último, né, é, a fundamentação está lá nas abordagens interacionistas e no pensamento sistêmico complexo, né? A ideia do pensamento sistêmico é de que ali o grupo, a equipe que pratica esporte é como se fosse uma miniatura de sociedade, onde os sujeitos desenvolvem relação de cooperação, relação de oposição, né? Enfim, que os sujeitos às vezes têm que abrir mão do seu pensamento para ouvir o outro, ou que os sujeitos têm que propor ideias, né, para o grupo, né, e que atendam o bem comum relacionado ao grupo, né? Elas devem privilegiar a interação entre, então, a capacidade de aprender e as produções culturais que já existem. Ainda ficou alguma dúvida, Leonardo? Não, agora eu consegui entender. Beleza, Leonardo. Aí depois você vê o outro vídeo, né? Tá. Aí que eu vou colocar lá, porque aí no vídeo talvez você vai conseguir ter uma, uma compreensão mais clara a respeito, né? Vou Hum. parar de compartilhar esse aqui, vou abrir um outro, tá? Que é o seguinte, né? Deixa eu ver se é esse. Não, não é esse que eu quero. Esse é o mesmo. Não, tá aqui. Agora o Garganta e o Graça. Vamos passar pelo Garganta e o Graça antes de encerrar. E na semana que vem eu vou dar 2 aulas e aí a gente vai encerrar essa parte, né? Nos vídeos, lá nas gravações, eu até já encerrei. Eu gravei todos da série e mais um sobre valores ainda. Aqui é o mesmo artigo, né, que trata, só que eu vou detalhar, então, as propostas do Garganta e do Graça, né? Então, tanto o Júlio Garganta quanto o Graça são portugueses, então, são produções de fora do Brasil, né? Então, como é que é a caracterização da abordagem deles segundo o artigo que a gente está trabalhando? Eles também vão dizer que o processo de formação ele tem que dar sobre o jogo e o indivíduo que joga. Então, de novo, olha, a gente não vai ter um planejamento padrão pronto. A gente vai estabelecer o nosso planejamento a partir do momento que nós conhecermos nossos alunos, as características, as demandas que eles trazem com eles. Aí aqui sim eles vão deixar bem claro que entendem a equipe esportiva como se fosse um microsistema social, né? Que é complexo, é dinâmico, né? O que quer dizer o microsistema social? É uma miniatura de sociedade, né? Ali dentro você tem sujeitos com diferentes capacidades, você tem sujeitos com diferentes características, e eles têm que
independente de pensarem diferente ou não, de terem religiões diferentes, de terem valores diferentes, eles integram uma equipe e têm que trabalhar pelo bem comum. Então, isso poderia acontecer na sociedade também. Eu posso pensar inteiramente diferente do Luiz, a gente pode ter pensamentos absolutamente contrários, costumes diferentes, mas quando a gente vive numa sociedade, a gente precisa ultrapassar essas diferenças e compreender o que é melhor para todo mundo num determinado momento, né? E aí o sistema ele é dinâmico, né? Porque ele vai mudando o tempo inteiro, e a equipe esportiva também, as situações vão mudando a todo o tempo, né? Tem uma entrevista que foram feitas com executivos, né, americanos, que perguntou para eles qual foi a vivência escolar mais significativa que eles tiveram para a vida executiva, né, para a atividade empresarial e de negócios. E o que eles disseram foi que a vivência mais significativa na escola foi integrar equipes esportivas, né? Aí perguntaram para eles por quê. Eles falaram assim, olha, porque a equipe esportiva me ensinou a lidar com tipos diferentes de pessoas, a equipe esportiva me ensinou a liderar e me ensinou também a ser liderado, né? A equipe esportiva me permitiu trabalhar em cooperação, né, para atingir determinado objetivo. A equipe esportiva me ajudou a discutir questões para poder resolver problemas de interesse coletivo, né? Aí, se fizer a mesma pergunta aqui no Brasil, ou falar assim, vamos fazer a mesma pergunta para os professores de educação física em Manhuaçu, possivelmente esses professores vão dizer que a importância do esporte se dá pela competição, né? Porque aí, quando o sujeito compete, ele se torna preparado para viver numa sociedade que também é competitiva, né? Então, no Brasil, se adota uma questão muito individualista, enquanto o entendimento lá dos executivos norte-americanos é que o esporte permitiu compreender ali a coletividade, trabalhar em equipe, enfim. Dependendo olha o que eles estabelecem. Dependendo da metodologia, né, o processo de formação ele pode induzir ao desenvolvimento da cooperação e da inteligência, né? Então, dependendo da metodologia. Aqui no Brasil, muitas vezes compreende que quando é só jogar o menino lá dentro da vivência esportiva que ele já vai desenvolver todas as características positivas, né, que o esporte traz. Não é bem assim, né? Dependendo da metodologia, né? Dependendo da organização do processo. O processo ele deve articular aspectos fundamentais dos jogos, né, que seriam as características gerais dos jogos, e o conceito, a natureza aberta das habilidades. Então, o que eles estão dizendo aqui com natureza aberta das habilidades é que não vai haver um padrão pré-definido que determina o que esperar desse sujeito, né? É claro que existem padrões gerais, né, que nós esperamos tanto em termos de comportamento motor, quanto em relação ao comportamento tático, a capacidade de tomada de decisão no jogo. Mas isso são padrões gerais e não padrões específicos, né? Nós não vamos ter uma formazinha lá que nós vamos obrigar o nosso aluno a entrar dentro dessa forma. E aí o que eles chamam aqui de natureza aberta das possibilidades, eles colocam aqui, né, regulada pelos constrangimentos surgidos dos fatores externos. Tem nada demais aqui, né? A ideia dos constrangimentos surgidos em relação às exigências que se fazem, né, a esses sujeitos. A prática, né, do jogo ali, a prática do processo ensino-aprendizagem, ela deve estar pautada na especificidade de equipe, né? Porque a equipe aqui, então, vai ser entendida como um microsistema social complexo e dinâmico, uma miniatura de sociedade que muda suas características a todo tempo. E deve articular os aspectos fundamentais dos jogos, né? E pelos conhecimentos gerais em pedagogia, né? Então, olha aí a importância do conhecimento pedagógico. Eles não estão dizendo que o conhecimento pedagógico é para dentro da escola, não. A pedagogia do esporte é uma área de conhecimento que se desenvolveu para atender uma demanda de fora da escola, tá?
Aí aqui vai se diferenciar um pouquinho em relação à estratégia e metodologia, né? O Garganta aponta para um lado, o Graça aponta para o outro, né? Para ele, a estratégia e metodologia deveria se desenvolver por meio dos jogos condicionados. Então, são situações de jogos, né, que a gente monta. Unidades funcionais, então, unidades funcionais são aquelas situações, né, de 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, ou mesmo uma situação específica de jogo, situação de contra-ataque, situação de ataque contra defesa, situação de contra-ataque, situação de transição, ataque-defesa ou defesa-ataque, enfim. Só que eles devem se dar no sentido para compreensão do jogo, né? Aí o que eles estão chamando aqui de compreensão do jogo é que o sujeito ele tem que entender quais as razões de estar fazendo aquilo. Então o professor deve deixar claro o que se espera, né? Por que está fazendo daquele jeito, por que está fazendo aquilo, né? E integrado também uma especificidade técnica, né? Então você vai colocar numa situação de ataque contra defesa. Então, alguns fundamentos técnicos vão aparecer como mais importantes do que outros, né? Às vezes, a maneira como se passa a bola, a maneira como se conduz a bola, numa situação de contra-ataque ou ataque contra defesa, enfim, que envolve, então, o modo de fazer. Então, o sujeito, o aluninho lá, ele tem que compreender as razões do fazer e o modo de fazer. Você está fazendo por isso e tem que fazer desse jeito, né? Então, isso sempre tem que dar muito claro para esses alunos. A metodologia deve contemplar uma prática transferível, né? Aí nós vamos voltar na aprendizagem motora de novo, né? A ideia de transferência de aprendizagem é a transferência positiva, né? Quando um aprendizado anterior influencia positivamente numa habilidade a ser aprendida, né? Ou na aprendizagem de algo que ainda não se sabe. Então, quando o professor está organizando o processo de ensino-aprendizagem, ele não tem que ensinar uma coisa muito específica do basquetebol, ou muito específica do futebol, muito específica do handebol, mas ele tem que ensinar habilidades que facilmente possam ser transferidas para outras modalidades. Então, vamos pensar nos esportes de invasão. Eu tenho situações de ataque contra defesa, de contra-ataque, de transição, tanto no handebol, no futsal, no futebol, no basquetebol, no futebol americano, enfim, eu tenho a mesma situação. Então, quando eu coloco o sujeito para executar uma tarefa de uma dessas modalidades, facilmente ela pode ser transferida para outros contextos, outras modalidades, né? Podem se diferenciar um pouquinho no modo de fazer, mas que são muito próximos, né? E devem ser, o processo, né, a estratégia, a metodologia, deve se dar através de formas jogadas acessíveis, né? O que ele quer dizer com isso? Então, se eu estou trabalhando com um aluno de 6 anos, então eu tenho que apresentar para esse sujeito uma ideia de jogo, uma forma de jogar que seja acessível a um sujeito de 6 anos. Mas se eu estou trabalhando com um sujeito de 10, então eu tenho que apresentar para ele uma forma de jogo que também seja acessível a ele. Mas entendam, esse ambiente tem que ser motivante, tem que ser desafiador. Se eu proponho para o aluno de 10 anos uma tarefa muito difícil, ele não vai fazer, né? E ele vai se frustrar. Mas se eu também apresento para ele uma tarefa muito fácil, passar com a bola entre os cones, né? Uma tarefa fácil, ele também vai ficar frustrado, porque ele quer ser desafiado a realizar a tarefa, né? Então, a tarefa ela não pode ser nem complexa demais, nem simples demais. O professor deve fazer uma leitura correta de qual potencial de aprendizado esses sujeitos trazem e oferecer um estímulo adequado para que esse sujeito possa desenvolver suas características e suas habilidades. Ao Graça, né? O Graça vai mudar um pouquinho, né? Em relação ao outro, mas não quer dizer que seja muito diferente. Para ele, a metodologia ela tem que estar pautada na aprendizagem das habilidades básicas para os jogos. Quando se fala de habilidades básicas, são aquelas habilidades necessárias ao jogo, então é principalmente as habilidades e os comportamentos táticos, né, na resolução de problemas, né? Ela deve estar orientada, né, para o desenvolvimento da capacidade de jogo, né? Então é preciso colocar esse sujeito para jogar.
por meio de jogos, atividades simplificadas e... Deixa eu só dar boa noite para a Mari. Boa noite. Atividades simplificadas e modificadas, então o professor vai ali modificando as tarefas de forma a oferecer diferentes formas de trabalho, combinando a exercitação e formas de jogos, né? Facilitando a transferibilidade, né, que é a ideia de transferência de aprendizagem, da exercitação para os jogos. Então, você colocou numa situação lá de 1 contra 1, depois de 2 contra 1, 2 contra 2. Pouco a pouco, você tem que ir levando essas situações para situações mais próximas do jogo formal, do jogo propriamente dito, na medida do possível, né? Se é um aluno muito novo, se é um grupo muito novo, não precisa chegar tão próximo assim desse jogo formal. Através de situações que exijam duplas tarefas, né? Então, ele também vai chamar atenção em relação àquele o que fazer e como fazer. Só que o Garganta falava no porquê fazer, né? E ele está falando o que fazer. Então, talvez aqui, se a gente juntar os dois, a gente teria assim, o que fazer, como fazer e o porquê fazer daquele jeito, né? Não tem problema nenhum. Então, quando a gente vai orientar o sujeito de como que ele tem que executar a tarefa, a gente vai fazer, olha, você vai fazer isso, nós estamos fazendo desse jeito por causa disso, 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 tá? E você deve fazer desse jeito. Em função, né, das especificidades, das habilidades abertas para os jogos e seu caráter multidimensional. Então, as habilidades necessárias para o jogo, eu também não posso ter aquele padrão específico e restrito pré-definido. Eu tenho que estar aberto às possibilidades, né? O que os autores normalmente querem dizer com isso é que o aluno ele pode desenvolver formas próprias, né, de resolução de problemas. E se a gente analisar alguns atletas de altíssimo nível aí, mesmo eles têm algumas diferenças na forma como executam determinados fundamentos ou que eles resolvem sair de determinadas situações. O Neymar, por exemplo, inventou lá agora um passe com as costas, né? Então, ele deixa a bola bater nas costas dele e ele consegue fazer o passe com as costas, né? Se é eficiente ou não para o jogo é uma outra história, mas um dia alguém inventou o passe de calcanhar, um dia alguém inventou bicicleta, um dia alguém inventou o cabeceio, enfim, né? Só falando do futebol. Então, é preciso considerar essa, é, essa característica aberta, né, das habilidades. Eu tenho que permitir que esse sujeito construa formas para resolver os problemas que eu proponho para ele ali. Agora, aqui já na fundamentação, o Garganta e o Graça, eles já se parecem mais, né? Por isso eles aparecem juntos. Então, a fundamentação deles é na teoria dos jogos esportivos coletivos, né? Que é aquela coisa de que as modalidades esportivas coletivas têm características que as aproximam e é possível ensinar a partir do que eles têm de parecido, e que vai ser sustentado por uma abordagem fenômeno estrutural. Aí eu deixei em negrito assim, o que quer dizer esse fenômeno estrutural? Porque a ideia de equipe, né, como um sistema social complexo, né? Então, por isso a ideia do fenômeno colocado aí, e é estrutural porque envolve a compreensão de que as modalidades esportivas têm uma estrutura comum. Então, eu considero o fenômeno ali do sistema social complexo e as características, né, como se fosse uma estrutura que sustenta essas modalidades esportivas, né? Então, eles têm uma mesma estrutura. Então, por isso que ela é fenômeno estrutural, né? Para uma prática transferível, né? Por causa das similitudes, né, das coisas parecidas, né, ou das características incomuns, né, aos jogos esportivos coletivos. E ela é sistêmica, né, porque a ideia de sistema é que ela funciona de uma maneira própria, né, tem uma organização própria, uma ordem, uma lógica própria. E aí esse processo deve se dar por meio da compreensão
Então, o sujeito precisa compreender o que está fazendo, como está fazendo, né? A operacionalização, né, que está mais relacionada ao como fazer, por que fazer, e a otimização, né, que já se relaciona um pouco mais a como fazer aquilo de uma forma melhorada, tá? E aí eles colocam uma expressão difícil, né, da totalidade complexa, fenomenal do jogo, né? Jogar não é uma coisa fácil, tá? Os esportes são complexos e por mais que alguns esportes a gente tenha certa habilidade e por isso a gente se vire muito bem neles, não quer dizer que eles sejam fáceis de serem aprendidos. Às vezes, dependendo do lance, né, ou dependendo da ação que a gente tem dentro do jogo, a gente tem que tomar uma decisão que é muito complexa. Imagina para uma criança. Então, os esportes, eles são um fenômeno complexo e, por serem um fenômeno complexo, precisa-se de uma estrutura que dê conta desse processo de ensino-aprendizado, tá? Sobre a proposta do Garganta e do Graça, vocês conseguiram compreender essas características particulares? Tem algum ponto que vocês não conseguiram compreender e que vocês gostariam de uma explicação melhor? Não? Não. Que bom. O Graça e o Garganta também, pessoal, acho que vocês estavam mais ou menos familiarizados com eles, porque tem muito deles ali nas disciplinas esportivas, né, que eu trabalhei com vocês, aquela ideia dos princípios operacionais, né, das regras de ação, como atacar, como defender, a ideia de se trabalhar com esportes a partir do que há de próximo entre eles, né? Então é uma coisa que está mais próximo de nós aí, né? Em geral, essas abordagens não tem nada que seja muito diferente, né? Mas não quer dizer que elas não tenham coisas ali que a gente deve prestar muita atenção para incorporar enquanto forma de trabalho, tá? Vou parar a gravação